Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Tramita na Câmara um projeto de lei que visa aumentar a pena para os crimes de homicídio, roubo, estupro e tráfico de drogas nos casos em que houver participação de menores de 18 anos. E para saber mais sobre o projeto, o entrevistado desta edição do Palavra Aberta é o autor da proposta, deputado Gurgel, do PSL do Rio de Janeiro. Eu sou Regina Assunção e o programa tem produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Gurgel. Bom, para começar, eu queria que o senhor explicasse para a gente exatamente o que está previsto, né, se tem algo mais além do aumento da pena. Bem, é importante frisar que a gente, quando trabalha com segurança pública, nós temos que olhar o todo, né? Não podemos olhar um ou outro campo. Então, há um embate muito grande sobre a redução da maioridade penal. Sim. Só que isso, além de ser matéria constitucional, ainda vai se discutir se fere cláusula pétrea ou não, ou seja, se pode ser admitido através de emenda ou não, seria o poder constituinte derivado, né, que está sujeito ao originário. Para evitar isso, e para a gente dar pelo menos um fim na cooptação do menor para o crime, eu visei prejudicar a atuação do maior, ou seja, prejudicar o maior no caso de participação do menor, porque hoje é vantagem, o cara sai para roubar, ele coloca o menor ali no meio, e se alguém morrer, acontecer alguma coisa, foi sempre o menor. Se você observar, você vai ver que geralmente nesse contexto quem assume o crime é o menor. Existem dois problemas. Um é que nós não sabemos de fato quantos crimes esses menores efetivamente cometeram. E o segundo é também essa maquiagem e essa vantagem para o criminoso em ter o menor no tráfico de drogas, em ter o menor no roubo, em ter o menor no homicídio. Então, ao dobrar a pena, eu proponho dobrar a pena, a gente tira essa vantagem para o criminoso. E aí hoje é de quanto a pena? Só para a gente esclarecer. Hoje é comum. Hoje não há pena para o menor envolvido num crime com maior. Hoje ele responde. Se responder, ele vai responder ele no máximo como coautor. Então hoje não há nenhum prejuízo a ele em ter o menor. Ao contrário, só há benefício. Entendeu? Então, quando você faz isso nesse projeto, você tira esse principal motivador, que é a vantagem que o bandido teria. E aí sobra efetivamente aqueles menores que realmente são marginais e que vão cometer o crime sozinho ou com alguém. Com alguém vai ser difícil. Achar um maior que queira estar com ele num crime já vai ser um pouco mais difícil. Agora, nós sabemos que tem menores que fazem tudo sozinho e tal. Pelo menos acabando com essa cooptação, a gente resolve de imediato um problema. E sobra o outro, que é responsabilizar ou não esse menor, caso seja ele mesmo o autor do crime. Isso aí é uma outra discussão. Pois é, e nesses casos geralmente só aparece o menor. Haveria alguma forma de aumentar a pena para esse menor também que está participando, que é só ele que é responsabilizado, às vezes nem aparece alguém maior participando do crime? Nesse caso, ele é inimputável. Então há esse grande problema constitucional. Ele só responderia a partir dos 18 anos. É outra reflexão que eu peço para que as pessoas façam. O Código, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele protege mesmo as crianças? Aí você vai me dizer, protege, é uma lei de proteção. Então por que nós temos prisioneiros, a sua massa maior, de 18 a 24 anos? Porque ele começa a cometer o crime quando ele é novo. E quando ele faz 18 anos, o que ele vai fazer? Se ele rouba desde os 16 ou desde os 15, quando ele faz 18 anos, ele vai falar assim, não, vou parar porque agora eu tenho 18 anos, então não vou mais roubar nunca mais na minha vida. Não, ele vai continuar fazendo aquilo que ele fazia, que não tinha consequências ou não tão graves, mas que agora vai levá-lo à cadeia. E aí a gente vem com aquela discussão que os jovens nossos estão presos porque começam lá atrás a se envolver com crime. Quando fazem 18 anos, não lhe resta outro caminho, senão o crime e a prisão. E aí não seria o caso, então, de reforçar as medidas socioeducativas, já que o que está se vendo é que esses menores que ficam presos até os 18 anos, eles não estão se recuperando? Exatamente. Nós temos também um outro discurso de que nós prendemos muito. É mentira, nós não prendemos muito. Se nós olharmos os gráficos, nós vamos ver até interessante, tanto nos Estados Unidos quanto em São Paulo. Quanto mais se prende, mais diminui o crime de homicídio, tanto nos Estados Unidos quanto em São Paulo.
Aumenta o número de presos, diminui o número de homicídios. Então, nós temos que ser um Estado que não deixa impune. Se tem 50 mil marginais, 50 milhões de marginais, você tem que ter 50 milhões de vagas no presídio. Você não pode deixar o cidadão de bem refém do bandido porque não tem cadeia para ele. Aí você solta todo mundo e aí direito constitucional nosso, a vida, está sendo violado em detrimento do dele, que é as condições ali que ele precisaria ter, que não é violado. Então não viola o dele, mas viola o nosso. Mas é porque justamente essas medidas socioeducativas, elas não estão nem sendo tomadas, não né? tem, O jovem fica como se fosse um depósito, e ele fica nesses locais e não tem um estudo, um trabalho, um preparo para ele sair de lá e realmente deixar de cometer crimes. Para ele ficar na medida socioeducativa por 3 anos, ele tem que ser um menor muito, muito, muito ruim. Ele tem que ter matado, ele tem que ter cometido vários crimes violentos para que ele possa ser penalizado com aquilo que chega ali naquele ponto dele ser encarcerado, dele ser acautelado pelo Estado. E o tempo não é suficiente, porque não ressocializa, ao contrário, é um incentivador para ele do cometimento do crime, que ele acha que ele pode tudo, ele vai lá e comete o crime, sente o gosto do crime e aí não para mais e a gente vem todo novamente nesse resultado que a gente está vivendo. Então, é uma questão mesmo de se pensar e ter força para fazer o Estado cumprir o seu papel. Tem que se aumentar sim no ECA, se não conseguir reduzir a maioridade penal, eu sou a favor de reduzir a maioridade penal. Mas como a gente não consegue fazer isso, tem que aumentar a punição no ECA. Não pode, 3 anos, e é a sua família, a sua filha que foi estuprada, e o seu filho que foi morto por um menor, daqui a 3 anos ele vai, e pior, vai estar matando de novo, vai estar estuprando de novo. Então a gente precisa quebrar essa lógica, precisa trazer o Brasil para a realidade que nós estamos agora, que é realmente corrigir e dar a punição adequada a quem decide infringir a lei. Uma pessoa que tem 15, 16 anos já sabe o que é certo e o que é errado, já tem condições de definir o que pode e o que não pode. Então eu acho que esse seria o caminho. Isso aí é mais uma coisa para a gente tentar resolver de imediato. O que seria a solução mesmo seria a redução da maioridade penal, mas é mais ou menos isso. Deputado, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no programa. Agradeço. Eu conversei sobre o aumento de penas para os crimes quando houver a participação de menores de 18 anos com o deputado Gurgel, que é do PSL do Rio de Janeiro. Assista esta e outras edições em nosso site, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até mais.